Coração então aquecido para este momento com as Escrituras. Quero convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 17 e a continuar comigo nesta manhã, neste tema um pouco talvez técnico e complexo, que é a circuncisão. Não sei se alguma vez tiraste um tempo, um momento para estudar acerca deste tema das Escrituras da circuncisão e muito provavelmente, porque não é um tema que procuramos estudar, pensamos que não tem relevância ou não tem nenhuma importância para nós, cristãos da nova aliança, desta era da igreja, não tem grande relevância. Mas a verdade é que precisamos lidar com este tema da circuncisão, porque temos, e expliquei isto na semana passada, tentando explicar aos irmãos porque é que somos batistas, porque é que temos esta denominação, ou existem outras denominações que são idênticas à batista, mostrando que existem irmãos, nós consideramos irmãos, até muitos dos irmãos que estão aqui presentes ouvem pregações de muitos de pregadores de igrejas presbiterianas e outros setores do meio evangélico. Nós percebemos que existem pessoas que acreditam no batismo infantil e acreditam porque ligam o batismo infantil àquilo que era a prática da aliança abraâmica, que se estendeu para a aliança mosaica, e eles entendem como uma continuidade na nova aliança o batismo como sendo a substituição da circuncisão. Então nós precisamos de lidar com este tema e precisamos de entender o que é a circuncisão, como devemos entendê-la e se ela tem ou não alguma ligação com a nova aliança, se existe ou não uma relação com a nova aliança. Nós sempre gostamos de dar algumas recomendações. Existe um debate para aqueles que conseguem entender o inglês muito bom entre dois grandes teólogos do nosso século, o século também passado, o Dr. John MacArthur e também o Dr. Sproul. Eles fizeram, está em áudio, não está em vídeo, mas podem encontrar no YouTube, uma discussão, um debate sobre batismo infantil. E ali apresentaram os seus argumentos e realmente está muito bom. Eu gostaria que vocês pudessem ouvir. Agora, depois deste debate, o Dr. John MacArthur voltou para a sua igreja e ele imediatamente sabia que os irmãos da igreja iriam ouvir esta pregação, então ele fez um sermão em 2011 a lidar com este tema do batismo infantil. Ele disse algo que eu acho que também é uma preocupação que se estende até aos nossos dias. Ele disse que há muitas pessoas que andam na igreja de Cristo com uma falsa segurança espiritual. E ele disse isto porque ele diz que é o resultado de que muitas delas foram batizadas quando bebês, cresceram, se tornaram adultas e continuam completamente descrentes, apáticas, sem qualquer ligação com Deus e a sua igreja. Passo a citar as suas palavras. Ele disse: "Fiquei fechado numa sala durante 7 horas com um dos teólogos reformados mais conhecidos do mundo. No final dessas 7 horas perguntei: muito bem, em que é preciso acreditar para ser cristão? Dizes que se estás na igreja, fazes parte da comunidade da fé e estás bem. No que é preciso acreditar para ser um verdadeiro cristão?" Ao que ele respondeu: "Essa é uma boa pergunta", mas não me deu uma resposta. Então ele comenta o seguinte em face a isto: isto decorre diretamente deste tipo de conceito. Existe esta ideia de que estão, de certa forma, incluídos por extensão. Chega-se ao ponto em que a salvação é algo coletivo e entra-se no grupo coletivo dos salvos através do batismo infantil. Agora, isto é muito preocupante, porque isto pode passar a ideia de que há pessoas que acreditam: eu fui batizada quando era bebê, então por isso sou parte da igreja, sou parte do povo de Deus, e para elas está tudo bem, mas isto levanta questões importantes. E nós precisamos de lidar com elas. Aliás, eu diria que são questões que mexem até com a natureza da igreja. Quem é cristão? É cristão um bebê batizado? Um bebê batizado é um filho de Deus? Se nós batizássemos bebês, e nós temos tido vários nesta igreja, nós poderíamos dizer que esses bebês eram parte da igreja?
Ou talvez nós diríamos, como acontece em alguns destes meios, que esses bebés estão numa categoria menor em relação aos adultos que já entendem o Evangelho, que já professaram o Evangelho, eles estão numa categoria diferente. E isto realmente mexe com a natureza da igreja, o que é a igreja afinal, e também mexe com a salvação, quem é verdadeiramente crente, quem é verdadeiramente filho de Deus. Agora, não tenho dúvidas que todos os que estamos aqui desejamos que todos sejam verdadeiramente regenerados, verdadeiramente parte da igreja. Mesmo que a igreja visível seja esta, queremos que todos sejam parte daquilo que se chama a igreja invisível. Pessoas que realmente professaram crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, o Dr. John, ele comenta esta grande preocupação, provavelmente ao ver muitas pessoas chegarem à sua igreja com esta falsa segurança. Ele diz, mais uma vez, o mundo está cheio de pessoas batizadas que são indiferentes, blasfemas, que odeiam o cristianismo mesmo dizendo que são cristãs, que não frequentam a igreja de todo e não têm qualquer interesse nela. Agora nós, obviamente, precisamos de lidar com este tema, porque desejamos que aqui na igreja todos sejam verdadeiramente cristãos. Queremos então rebater esta ideia e dizer claramente que é um erro batizar bebés e que isso afeta a natureza da igreja e afeta a compreensão da justificação pela fé. Então, em Gênesis capítulo 17, na semana passada lemos todo o capítulo, mas nesta manhã vamos dedicar também um tempo a ler só o primeiro versículo e depois os versículos 10 até ao 14, para darmos continuidade também àquilo que temos exposto, àquilo que temos ensinado sobre este tema. Diz assim, então, Gênesis capítulo 17, também se tens a tua Bíblia, por favor, acompanha-me. Versículo 1 diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Agora, versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nesta manhã, dando continuidade àquilo que já vimos na semana passada, gostaria de ver convosco 3 lições da circuncisão para o povo da nova aliança. 3 lições da circuncisão para o povo da nova aliança. A primeira lição nós vimos na semana passada, a circuncisão marcava que o povo de Deus era um reino de sacerdotes. A circuncisão marcava que o povo de Deus era um reino de sacerdotes. Quando a circuncisão é dada a Abraão, quando ela é explicada por Moisés aos israelitas que saíram da terra de Israel, ou do Egito, saíram do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida, certamente eles entenderam a circuncisão desde a perspectiva daquilo que eles viram dentro do Egito. O próprio Abraão tinha descido ao Egito, ele tinha uma escrava egípcia, os egípcios praticavam estas circuncisões, as nações à volta praticavam também estas circuncisões e normalmente elas eram feitas por aqueles que estavam no sacerdócio ou aqueles que eram governantes dessas nações. Logo, eles entenderam que esta circuncisão iria separá-los, iria fazer, se era obrigatória para todos os homens, iria fazer de todos esses homens, de toda esta comunidade, sacerdotes e um reino para o Senhor. E nós vimos isso em Êxodo capítulo 19. O Senhor diz a Israel que eles serão um sacerdócio real para Deus, uma nação de sacerdotes para
o Senhor. Logo, nós também percebemos que há uma promessa já em Deuteronômio capítulo 30 sobre a nova aliança, em Jeremias capítulo 31 e Ezequiel capítulo 36, de que nós, o povo da nova aliança, iremos ser circuncidados não na nossa carne. Não temos uma marca física, mas iremos ser circuncidados no nosso coração. Logo, isso significa que nós hoje, tal como Israel, estamos identificados com o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, e não somente isso, como significado disso, nós estamos separados, somos sacerdotes dele, devotos a ele, devemos viver totalmente para Deus. E é isso que marca a circuncisão do coração. Se tu dizes, eu sou alguém crente, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sou um seguidor, um discípulo do Senhor Jesus, isso significa que o teu coração foi circuncidado. Logo, tu és um sacerdote e deve ser evidente na tua vida que és alguém devoto, dedicado totalmente ao Senhor. E esta é a lição, a primeira lição da circuncisão para nós que estamos na nova aliança. A segunda lição que vamos entrar nesta manhã, e espero conseguir terminar toda a pregação nesta manhã, seria a circuncisão marcava a necessidade de Abraão e Israel andarem na presença de Deus e serem perfeitos. A circuncisão marcava a necessidade de Abraão e Israel andarem na presença de Deus e serem perfeitos. Notem outra vez o versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Agora, a primeira coisa que temos que estabelecer aquilo que já dissemos, a circuncisão marcava então esta separação, um sacerdócio e uma devoção a Deus. E não somente isso, esta circuncisão é dada dentro de um contexto muito particular. Deus acaba de fazer pela 4ª vez promessas a Abraão. E também, por extensão, a toda a sua descendência. Agora, lembrem-se que Deus repetiu já 3 vezes as mesmas coisas, mas agora, no capítulo 17, Deus faz uma ampliação, uma extensão das suas promessas para Abraão e também para a sua descendência. Não sei se lembram, Deus tinha dito a ele, eu vou fazer contigo e com a tua descendência uma aliança perpétua, ou em outras palavras, eterna. Não somente isso, eu vou dar à tua descendência aquilo que ele já tinha dito antes, esta terra, mas agora Deus diz, por possessão perpétua, para sempre. Por isso nós, igreja, e volto a repetir isto, salientei na semana passada, nós não devemos de ter vergonha de dizer que aquela terra que está ali no Médio Oriente pertence a Israel. Pertence a Israel não porque Israel é em si mesmo especial, mas pertence a Israel porque Deus lhes deu esta terra por possessão perpétua. E Deus tem direito porque toda a terra, todo o planeta pertence a Deus. Deus dá a quem Ele quer. É dele. E por isso nós devemos continuar a afirmar isto, mesmo nos dias em que vivemos, onde há grande ódio contra Israel. Mas não somente isso, Deus também prometeu, ampliou esta promessa mais pessoal para Abraão, de que ele ia ter numerosas nações. E nós vemos isso por meio do seu filho Ismael, por meio dos filhos que ele tem com Quetura, que ele irá ter várias nações que descendem biologicamente dele, e não somente nessas nações irão ter reis que lhe pertencem. Então tudo isto são bênçãos que nós vemos aqui dentro deste contexto. Logo, muitos acreditam que quando Deus dá a circuncisão a Abraão e à sua descendência, esta circuncisão está relacionada com estas promessas. Em outras palavras, esta circuncisão de alguma forma é um sinal que relembra as promessas de Deus. Então precisamos de parar, e esta é uma explicação quase modo escola dominical, de explicar um pouco esta coisa dos sinais. Ou explicar porque é que Deus usava sinais no Antigo Testamento. Existem categorias de sinais e precisamos de entendê-lo rapidamente. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, isto seria só 3 formas diferentes de sinais no Antigo Testamento. Existiam sinais de prova. Sinais de prova. O que é que isto significa? Deus faz uma promessa e imediatamente Deus diz, para saberes que eu vou cumprir esta promessa, eu vou dar-te este sinal. Por exemplo, em Isaías 38, Deus diz a Ezequias que ele irá viver mais 15 anos depois de Ezequias saber que iria morrer por doença.
Deus diz, eu não vou então deixar que tu morras, vou dar-te mais 15 anos de vida, e não somente isso, eu vou livrar-te dos assírios. Então ele ouve esta promessa e Deus imediatamente disse, e para que saibas que isto vai acontecer, eu vou dar-te um sinal. E o sinal é este, a sombra do sol ali no relógio de Acás vai retroceder 10 graus. E isto foi o que aconteceu. Isto é o que nós chamamos um sinal de prova, de que Deus irá cumprir as suas promessas. Em segundo lugar, existe um sinal simbólico, ou seja, um sinal que representa ou que está associado ou dá uma certa semelhança a algo que Deus está prestes a fazer. Eu estou a ler neste momento o livro de Ezequiel, e estou a ler um pouco as profecias que ele vai dando. E é interessante, às vezes há profecias que elas são estranhas. Ezequiel fez coisas muito estranhas, Isaías também. E Deus pede a Ezequiel, no capítulo 4, que ele construa uma maquete de Jerusalém, com um tijolo. É quase como uma criança que pega num pedaço de pedra, coloca, e Deus diz, agora coloca à volta deste tijolo, como se este tijolo fosse Jerusalém, uma série de coisas que simbolizam, representam os inimigos que vão atacar Jerusalém. Então ele começa a pôr todas estas coisas que são os inimigos, os carros de guerra. E então ele diz, agora pega naquilo que nós chamaríamos hoje uma coisa para fazer churrasco, não é? E coloca à volta de Jerusalém como um muro. E diz-lhes esta profecia. Então isto era um sinal, esta maquete de Jerusalém era um sinal, um símbolo daquilo que Deus iria fazer no futuro contra Jerusalém. Mas existe também um sinal que os teólogos chamam de sinal cognitivo. E ele pode ser dividido em duas categorias ou subcategorias. O primeiro são sinais de identidade. Ambos estes sinais, eles servem simplesmente para trazer à memória algo. Trazer à mente daquele que ouviu alguma coisa. Então, o primeiro é sinais de identidade que marcam algo como tendo uma identidade ou uma função específica. Ou então sinais, esta é uma palavra um pouco mais estranha, mnemónicos. Mnemónicos. Que significam simplesmente trazer à mente algo já conhecido. Por exemplo, um sinal de identidade. Lembram-se quando Deus está a levar o povo de Israel no deserto e a organizá-los no livro de Números? E mete o tabernáculo no meio e organiza as tribos à volta do tabernáculo. E diz a cada tribo deve ter a sua própria bandeira. Essa bandeira era este sinal de identidade. Todos sabiam, ali está Judá, ali está Naftali, ali está Zebulon. Eram sinais de identidade. Mas existem estes sinais mnemónicos que simplesmente são sinais que relembram algo que aconteceu. Lembram-se quando o povo sai ou está prestes a sair do Egito e Deus diz-lhes para eles celebrarem a Páscoa, a primeira Páscoa. E diz-lhes que eles façam pão sem fermento, conhecido como pães asmos. E ele explica, quando vocês comerem este pão, vocês vão se lembrar de toda a angústia, de tudo aquilo que eu fiz no Egito e de como eu vos tirei do Egito. Então, comer a Páscoa era relembrar a saída, a forma como Deus os livrou do Egito. Logo, chegamos a perguntar qual é então este sinal da circuncisão? Qual deles estamos a falar? Bem, dentro da aliança abrâmica, alguns acreditam simplesmente que se trata daquilo que a circuncisão se trata daquilo que aconteceu também em Gênesis capítulo 9, quando Deus tirou Noé e os seus filhos da arca e fez uma aliança com eles. E nessa aliança Deus deu-lhes um sinal. Lembram-se qual era o sinal? O arco-íris. O arco-íris traz o quê? À mente de quem? Nossa ou de Deus? Bem, segundo Gênesis capítulo 9, não tanto a nossa, mas a de Deus. Porque Deus lida todos os dias com o pecado do homem.
Deus vê como as nações se corrompem, como elas cada vez vão mais longe no seu pecado, e nós nestes dias temos ficado assombrados com tantas coisas que vamos vendo a acontecer neste mundo. E mais uma vez surge o arco-íris, não para relembrar a nós, Deus não nos vai destruir com um dilúvio, mas para relembrar, segundo Gênesis capítulo 9, que Deus não vai voltar a destruir os homens como Ele fez, com um dilúvio. E é isto que diz Gênesis capítulo 9. Então alguns acreditam, é um sinal mnemónico para trazer à mente de Deus a circuncisão, neste caso, de que Ele fez estas promessas a Abraão. Agora há um problema. Quando lemos Gênesis capítulo 17, em nenhum momento Deus diz, eu dou esta circuncisão como um sinal para me lembrar a mim mesmo das minhas promessas a Abraão. Não está dentro do contexto. Pelo contrário, eu diria até mesmo em contraste. Este sinal aparece mais para lembrar a Abraão e à sua descendência aquilo que Deus deseja deles, por causa da sua aliança, por causa das suas promessas. Então Deus fez várias promessas. Notem, alguns textos eu estou a passar por causa do nosso tempo, mas notem em Gênesis capítulo 1 outra vez, 17, versículo 1, notem esta expressão na parte final do texto. Anda na minha presença e sê perfeito. É exatamente isto que Deus quer, que fique na mente deles por causa da circuncisão. Quando eles fazem uma nova circuncisão num novo bebê que acaba de nascer, é mais uma vez uma lembrança de que nós devemos andar na presença de Deus e ser perfeitos. Agora, quem está a ler o livro de Gênesis vai saber que esta terminologia que Deus usa aqui, ela não é nova. Ela já é entendida pelo leitor de Gênesis capítulo, a partir do capítulo 5, capítulo 6 para a frente. Lembram-se quando Deus nos fala acerca de Enoque? Notem o texto, Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viram como é que começou o texto? Andou Enoque com Deus. E depois, diz o texto, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não eram porque Deus o tomou para si. Acredito que aqui temos o primeiro arrebatamento das Escrituras. Mas mais do que isso, para interesse do nosso estudo, Enoque andou com Deus. Quando viramos a página e vamos ao capítulo 6, notem o capítulo 6, versículo 9, diz o texto, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No capítulo 7, versículo 1, esta última frase do versículo 1, Deus a falar acerca de Noé, diz, reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Logo, quando nós chegamos a Gênesis capítulo 17 e começamos a ler esta ordem divina a Abraão, de que ele ande na presença do Senhor e seja perfeito, o que é que nós entendemos? A mesma coisa. Anda com o Senhor. Ser justo, ser íntegro. É isto que Deus espera quando Ele faz esta aliança com Abraão e a sua descendência. E a marca para trazer à mente como eles devem andar na presença de Deus é a circuncisão. Isto ainda é mais notório quando nós lemos um pouco sobre a circuncisão, mas desde uma perspectiva negativa. Em vez de circuncisão, incircuncisão. E é notório como no Antigo Testamento esta expressão é usada para falar acerca de vários membros do corpo que não funcionam. Por exemplo, em Êxodo capítulo 6, versículo 12, se tens a RA como eu tenho, isto não vai aparecer na tua versão. Também é simplesmente uma tradução e decidiram não usar, talvez porque o entendimento do leitor não ia chegar lá. Mas quem tem a revista e corrigida certamente tem esta tradução. O texto diz assim, Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E notem esta frase final. E não sei falar o quê? Bem. Isto é o que diz a RA, mas quem tem a revista corrigida, ela diz literalmente, sou incircunciso de lábios. Então, a expressão incircunciso é usado para falar de um membro do corpo que não está a funcionar bem, que não está adequado, não está apropriado.
Não somente isso, em este capítulo 4, versículo 10, nós sabemos que Moisés está a falar disto, porque ele diz, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele sabia, a minha boca não funciona apropriadamente. Outro exemplo disto, da incircuncisão de membros do corpo, está em Jeremias capítulo 6, versículo 10. Diz assim o texto: a quem falarei e testemunharei. Isto é Deus, por meio do seu profeta, a falar a Israel. Para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão o quê? Incircuncisos. E não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. É um texto terrível. E nós sabemos, esta geração de Jeremias, ela é terrível. Um dos reis até queimou o seu livro na fogueira. Eles não queriam saber de Deus. E a forma como Deus expressa isto é esta incircuncisão dos ouvidos. Os ouvidos não funcionam. É como se a pele que era removida do órgão sexual do homem, ela está aqui nos ouvidos e não pode ser ouvido. Tal como no caso então de Moisés, isto fala de partes do corpo que não funcionam corretamente, que estão incapacitados. Aliás, nós vimos na semana passada, em Deuteronômio capítulo 30, que Deus promete circuncidar o quê? O coração. Agora, no capítulo 10 de Deuteronômio, Deus diz a Israel que eles são incircuncisos do coração. Isto significa que o coração não funciona corretamente. Que o coração não anda como deveria andar. Mesmo depois de tudo aquilo que Deus fez por eles. Então, tudo isto implica inabilidade, incapacidade de funcionar adequadamente. Logo, eu creio que é sensato da nossa parte concluir que a circuncisão marcava, à luz das promessas que Deus fez, que Israel devia de andar na presença de Deus e ser perfeito. Andar como Enoque andou. Andar como Noé andou, ser justos, íntegros diante de Deus. Isto é bem marcante porque logo a seguir à implementação da circuncisão em Gênesis capítulo 17, nós temos dois capítulos que conhecemos bem, capítulo 18 e capítulo 19, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. E os irmãos lembram-se que nessa história o próprio Senhor com mais 2 anjos vêm ter com Abraão. E têm ali um momento de comunhão, comem juntos. E depois de Deus prometer novamente que daqui a 1 ano Sara vai ter um bebê, então Deus diz isto, notem, acerca de Abraão e acerca da sua descendência. Esta é a expectativa divina por causa da circuncisão, porque vem logo a seguir em Gênesis capítulo 17. Diz assim, 18, 17 a 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi, notem, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor, e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, qual é a expectativa de Deus, segundo este texto? Que a sua descendência, ela anda ou ela guarda o caminho do Senhor e pratica justiça e o quê? Juízo. E isto vem logo a seguir a Deus ter dado a circuncisão para eles. Agora eu relembro, irmãos, que o Senhor tem circuncidado os nossos corações. Se tu és cristão, se foste batizado numa igreja professando que és um seguidor do Senhor Jesus, que morreste com Ele e ressuscitaste com Ele, então o teu coração foi circuncidado. Aliás, Deus ordena isto ao povo de Israel. Notem este texto de Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Diz, circuncidai, pois, o vosso coração. E notem o contraste. E não mais endureçais a vossa cerviz. Literalmente, parem de deixar ou de impedir de se inclinarem perante mim. Logo, se eu e tu temos o nosso coração circuncidado, nós estamos inclinados diante do Senhor.
Sim, mestre, o que tu quiseres, nós faremos. Estamos devotos, dedicados a Ele. E não somente isso, é marcante nas nossas vidas de que eu e tu andamos com o Senhor. O que significa este andar? Este andar significa ter comunhão com Cristo, ter comunhão com Deus, conhecê-lo. Foi interessante na semana em que tivemos com o irmão Paul Washer. Ele tem dito isto muitas vezes em muitos púlpitos. Certamente já ouviram ele dizer isto. Que ele está muito preocupado porque ele olha para a Igreja de Cristo, olha para muitos, especialmente os homens desta época, e eles conhecem muita coisa acerca de Deus. Mas ele está preocupado porque ele vê que eles não conhecem Deus. Não estão a conhecer Deus. Sabem muita coisa sobre Ele. Como sabem muita coisa sobre o Cristiano Ronaldo. Mas não o conhecem pessoalmente. Não estão com Ele, não andam com Ele. Não veem cara a cara. E nós temos que ser uma geração, uma igreja como Enoque, como Noé, como Abraão, amigos de Deus. Que andamos com Deus. Que estamos cara a cara com Ele diariamente, lendo as Escrituras, para conhecê-lo e para ser transformados pela sua companhia. Como é que nós podemos saber que alguém é circuncidado no coração? Aliás, isto é importante até mesmo para nós pais. Como é que nós podemos saber que os nossos filhos são crentes? Se eles desejam estar com Deus. Se eles buscam, eles mesmos, a Bíblia, a Palavra de Deus, para conhecê-lo. Ou se eles estão distraídos com outras coisas, têm interesse por outras coisas, mas não querem a Bíblia, não buscam as Escrituras. Nós temos que ter os olhos abertos a isto. Porque se há este interesse pelo Senhor, então há certamente uma circuncisão do coração. E não somente isto, um andar justo. O padrão tem que ser esse. Andar em justiça. O padrão tem que ser este, ser alguém que vai crescendo, sendo cada vez mais maduro. Este tem que ser o padrão. Para que haja certeza, confirmação que há uma circuncisão do coração. Esta era a circuncisão mais importante. A circuncisão física separava-os para dizer nós somos israelitas. Mas a circuncisão do coração é aquela que nos marca que nós somos filhos de Deus. Que o conhecemos e andamos com Ele. 3 lições da circuncisão para o povo da nova aliança. Em primeiro lugar, primeira lição, a circuncisão marcava que o povo de Deus era um reino de sacerdotes. A segunda lição, a circuncisão marcava a necessidade de Abraão e Israel andarem na presença de Deus e serem perfeitos. A terceira lição, para fechar, a circuncisão marcava a entrada na comunidade da aliança abrâmica, mas não simbolizava a salvação. Marcava a entrada na comunidade da aliança abrâmica, mas não simbolizava a salvação. Notem também nesta secção, nesta lição, nós vamos ser um pouco mais técnicos. Eu sei que não temos ar-condicionado, o peso do ar está a cair sobre nós, também. Mas ânimo, irmãos, porque este é um tema importante também para as nossas vidas. Calvino, todos nós certamente já ouvimos falar dele. Muitos dos que estamos aqui temos lido, gostamos muito daquilo que ele escreveu, da forma como o Senhor o usou numa época muito importante da Igreja, a Reforma Protestante. Ele foi certamente uma peça fundamental para dizer à Igreja: regressem às Escrituras, regressem às Escrituras. No entanto, não concordamos com tudo o que Calvino acreditava e ensinava. E Calvino disse o seguinte acerca do batismo infantil: tudo o que diz respeito à circuncisão aplica-se igualmente ao batismo. E aqui nós discordamos completamente e precisamos de entrar agora um pouco mais de forma técnica nas diferenças que existem entre o batismo e a circuncisão. Também 6 diferenças significativas. Eu sei que provavelmente deve haver mais, mas estas eu creio que elas podem, em si, em geral, trazer toda a ideia que precisamos sobre o que é a circuncisão e o que é o batismo e como são diferentes
um do outro e por isso nós não aplicamos, como era aplicada a circuncisão em bebês, nós não aplicamos hoje a bebês o batismo. Em primeiro lugar, a circuncisão era praticada somente em homens. A circuncisão era praticada, aplicada somente em homens. Notem outra vez o texto, Gênesis 17, versículo 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Agora nós sabemos, já estamos a ver certamente na nossa mente, que agora na nova aliança, cada discípulo, seja homem, seja mulher, todos devem ser batizados. Não há distinção. Não é uma coisa só para os machos, é uma coisa para todos. Notem este texto de Atos capítulo 8, versículo 12, quando Filipe está a pregar o Evangelho em Samaria, que é algo extraordinário, o Evangelho agora está a expandir-se para fora da Judeia, ele está ali na Samaria a pregar o Evangelho e muitas pessoas creem. Notem o que o texto nos diz, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo o quê? Batizados, diz o texto, e logo a seguir assim como homens, como o quê? Mulheres. Então os que acreditam que o batismo é uma substituição da circuncisão, eles tentam dar uma desculpa a este tema. Eles dizem, não, é que agora na nova aliança o batismo é mais inclusivo. Como é uma superior aliança, logo temos um sinal que é superior, por isso inclui mulheres. Mas isto é inconsistente. E é inconsistente pelo menos por 3 razões. A primeira, o batismo na nossa época é restritivo, muito mais do que a circuncisão. E porquê? Já que o batismo, ou melhor dito, a circuncisão era para todos os homens, não importa se os pais eram fiéis, se eram crentes, se eram israelitas, os filhos tinham que ser circuncidados. Não importa de que tribo é que eram, todos deviam ser circuncidados. Mas no batismo só se batizam, até mesmo aqueles que acreditam no batismo infantil, só batizam em relação à fé. Ou seja, tem que haver uma profissão de fé. Se não há profissão de fé, não há batismo. Então é muito mais restritivo. Aliás, os que creem, pedem, no batismo infantil, pedem aos pais que tenham fé para que os filhos sejam batizados. E quando existe algum adulto que chega a estas igrejas, que acreditam no batismo infantil, estas igrejas requerem fé para que batizem este adulto. Logo é muito mais restritivo do que era a circuncisão. Em segundo lugar, a segunda razão, as mulheres, tanto na aliança abrâmica, até mesmo na mosaica, desfrutavam, tal como os homens, de todas as bênçãos prometidas por Deus e participavam de todos os aspectos das alianças. Aliás, eu até diria que as mulheres eram muito mais privilegiadas porque os homens, por exemplo, para participarem na Páscoa, tinham que ser circuncidados. Mas as mulheres participavam sem circuncisão. Então elas podiam participar de todas as festas, de todas as coisas, sem requerer circuncisão. Então é inconsistente. Não somente isso, em terceiro lugar, não há nenhum mandamento ou até exemplo bíblico de batismos infantis, seja em bebés, meninos ou meninas. Se houvesse continuidade, seria lógico que Deus fosse claro como Ele foi claro com a circuncisão. Ele diz claramente, todo macho, 8º dia, deve ser circuncidado. Mas quando chegamos à nova aliança e chegamos, segundo estas pessoas, o batismo é o sinal desta nova aliança, não temos nenhuma explicação, não temos nenhuma ordem, não temos nenhuma lei em relação a isto. Então todos os exemplos que nós temos na Bíblia são de adultos e todos são o resultado de professar a Cristo como Senhor e Salvador. Notem este texto rapidamente. Atos 2, 37 a 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois? Ou que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Notem a ordem: arrependimento e batizar.
Pois para vós outros é a promessa. E notem aqui, isto é muito importante, porque os irmãos presbiterianos, eles vão usar isto como, vamos dizer assim, a sua explicação. Diz o texto, notem. Pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos, eles vão dizer, estás a ver, Mário? Está aí. É para os nossos filhos. Logo, temos que os batizar. Mas notem como é que o texto continua. Temos que ler o texto todo. E diz, e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o quê? Chamar. Chamar. O que é que isto significa? Que tem que haver a pregação do Evangelho. E quando alguém prega o Evangelho, o Espírito tem que chamar essa pessoa. E bebês não vão entender o Evangelho. Logo o Espírito não vai chamar. Então é necessária a pregação do Evangelho para que se chamem os pecadores, para que se arrependam e logo devem ser batizados. Que Deus faça isso com os nossos filhos, que já entendem, que já podem perceber o Evangelho, que o Espírito os chame para que possam arrepender-se e serem batizados. A segunda distinção, a diferença, é a circuncisão era observada no 8º dia depois de nascer. Diz assim Gênesis 17:12, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Bem, então tinha que ser no 8º dia. Notem como é bem claro, não há aqui, vamos dizer assim, coisas que eu e tu podemos inventar ou ser criativos, tem que ser como Deus ordena. Nós vemos até mesmo o Senhor Jesus Cristo a fazer isto no 8º dia depois de nascer. Agora, quando nós entramos na nova aliança, nós não temos nenhum dia específico para que as pessoas sejam batizadas. Não temos nada escrito, não temos nenhuma lei sobre isso. Se é um sinal da nova aliança, como acreditam estes irmãos, por que é que nós não temos algo mais específico? O momento em que devem ser batizados estes bebês. Se houvesse então esta continuidade, então esta devia ser a prática e aquilo que nós iríamos ver no Novo Testamento, no livro de Atos, na prática da igreja. Não somente isso. Na história da igreja, quando nós chegamos ao 3º século, há um grande debate nas igrejas. O debate é este. Quando é que nós vamos batizar os nossos bebés? Qual é o dia? Em que momento? E há grande discussão entre pastores e teólogos qual é o momento. Bem, se há continuidade e os apóstolos praticaram e a igreja primitiva praticou, logo não seria nenhum problema. Eles saberiam 3 séculos depois qual é o dia, qual é o momento. Mas eles não sabem, estão em debate, porque essa é a altura em que normalmente se começa a batizar bebés. Na verdade, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós só vemos isto, a conexão entre conversão e batismo. Conversão e batismo. Novamente, notem este texto, Atos capítulo 8, 34 a 36 e também o versículo 38, diz assim, então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe exclamou, ou explicou, e começando por esta passagem da Escritura, a propósito, eles estavam em Isaías 53, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles fora, ao caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, isto é o versículo 38, e Filipe batizou o eunuco. Sempre, este é sempre o quadro que nós encontramos no Novo Testamento. Conversão, batismo. Conversão, batismo. A terceira distinção, rapidamente, é que a circuncisão era um sinal físico. Um sinal físico. Versículo 11 do capítulo 17 de Gênesis diz o seguinte, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E notem, o texto ainda diz, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. É algo que está ali marcado. Agora, quando chegamos à nova aliança e há a prática do batismo, nós não temos nenhuma marca visível. Se eu não vos disser, e não vos disser quando é que aconteceu, vocês não vão saber que foram batizados, ou que eu fui batizado, melhor dito. Há uns anos atrás, um rapaz estava prestes a ser ordenado pastor numa igreja. E logo no início do seu concílio, muitos dos irmãos sabem que os batistas nós fazemos concílios para novos pastores, onde fazemos 3 horas de perguntas, mas no início
nós queremos ouvir o testemunho desse candidato. Queremos saber como é que o Senhor o salvou. Como é que se deu a sua história de graça. Então ele conta a sua história. E ele conta que o Senhor o salvou e tal, e ele não menciona nunca o batismo. E então, alguém perguntou, tu não disseste nada sobre o teu batismo, quando é que foste batizado? Eu esqueci-me dessa parte. Então, foi assim, eu fui batizado quando era adolescente, mas eu realmente só entendi o Evangelho mais tarde. E pronto, achámos que não valia a pena batizar. E os pastores puseram a mão na cabeça. E sabem o que aconteceu naquele dia? Foi batizado no concílio. Ali, diante da igreja, tragam água, vamos batizar este homem, como eu tipo. E foi assim. Porquê? Porque este rapaz entendia claramente a associação entre a conversão e o batismo. Mas como não havia nenhuma marca física nele, como não podíamos saber, nós só podemos depender do testemunho que as pessoas dão da sua história e de como elas professaram publicamente, por meio do batismo das águas, que elas são seguidores do Senhor Jesus Cristo. Se o batismo é o melhor sinal de uma superior aliança, e se o objetivo é inserir o bebê na comunidade da aliança, faria sentido que o batismo também deixasse uma marca que nunca se poderia apagar. Muitas vezes, em igrejas presbiterianas, pessoas chegam à igreja, querem ser membros dessa igreja, e eles dizem, foste batizado? E eles, eu não sei. Os meus pais já faleceram, eu não sei. E sabem o que as igrejas presbiterianas fazem? Batizam novamente. Para terem a certeza de que ele cumpriu com a ordenança do batismo. Logo, não pode haver aqui continuidade. Quarto lugar, rapidamente, a circuncisão era um sinal de identidade nacional. Ou seja, pertence a Israel. Notem Gênesis capítulo 17, versículo 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então isto marcava que estas pessoas estavam conectadas a Abraão, mas não somente isso, que eram da descendência biológica natural de Abraão. Mas deixa-me explicar isto bem. Abraão, ele irá circuncidar todos aqueles que estão na sua casa, ele irá circuncidar até mesmo Ismael. E mais tarde, quando ele volta a casar com a sua segunda mulher, Ketura, ele tem 5 filhos com ela e ele circuncida estas crianças também. Mas atenção, tanto Ismael como estas crianças, elas não fazem parte da aliança. Elas foram circuncidadas porque estavam dentro da casa de Abraão, mas elas estão excluídas desta aliança que Deus faz, porque esta aliança é somente para aqueles que são descendentes de Abraão, que é Israel, que aqueles que fazem parte da sua aliança. Notem Êxodo capítulo 12, versículo 48 e 49. Se tu queres ser parte de Israel, se queres ser parte do povo de Deus, notem o que é que tinha que acontecer, diz o texto. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor. Imaginem, a Páscoa acontecia mais ou menos no dia 14, não é? Ou às vezes de março, ou às vezes podia acontecer em abril. E eu estou ali a 2 dias da Páscoa. E digo, ei, vocês têm esta festa tão bonita. Eu quero ser parte, eu quero comer a Páscoa com vocês. Era isto que eles iriam dizer? Não. Diz o texto, seja-lhe circuncidado todo o macho. E então se chegará e observará e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Notem, eu tinha que circuncidar-me a mim, tinha que circuncidar o Timóteo, para que nós pudéssemos celebrar a Páscoa como judeus. Se tu vais a Israel hoje e te aproximas do Muro das Lamentações, tu irás ver muitos judeus com aqueles filactérios na testa, no braço, com o kippá, e eles aproximam-se do muro e fazem aquilo. Para entrares lá, tu tens que pôr um kippá. Todos temos que meter um kippá. E eu, que estava ali, queria pôr também um filactério. Posso ter um filactério? Perguntei a uma das bancas que eles têm na entrada. E sabem o que é que este homem me diz? Tu tens que ser judeu. Eu não podia usar filactérios. Só o kippá por uma questão de respeito ao lugar, porque é sagrado para eles, mas não o restante. Porque é identidade nacional. É só para quem é judeu. Nós sabemos quando entramos na nova aliança, para batizar alguém, não importa a tua nacionalidade. Não importa se és cabo-verdiano, angolano, brasileiro,
guinense, santomense, costarriquenho, norte-americano. Estou a esquecer alguém? Hã? Moçambicano, português, mais alguém? Argentino. Não importa. Se tu ouviste as boas novas e o teu coração foi circuncidado pelo Espírito, tu podes ser batizado. Não importa de onde és. Ninguém vai te dizer, oh, descendente de Abraão. Tu e a tua casa, todos. Não. Não importa. Tu podes ser batizado. Notem o que o apóstolo Paulo diz sobre isto. Em Gálatas capítulo 3, 26 a 28, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Que argumento tão importante aqui. Notem, todos os que foram o quê? Batizados, fomos revestidos por quem? Por Cristo. Se eu batizo os meus bebés, o que eu estou a dizer é que eu estou a revesti-los de Cristo. E nós sabemos que isso não é possível, porque todos os bebés, por mais que os batizemos mais de 3 vezes, vão continuar pecadores, vão continuar a fazer das suas. Está bem? Não são revestidos de Cristo, não são regenerados. O coração não é circuncidado. É em vão. Aquele que é batizado é aquele que foi revestido de Cristo. Aquele que é salvo. Versículo 28, de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a circuncisão era uma marca de identidade judaica e uma marca de aliança multigeracional entre Abraão e os seus descendentes. Diz Gênesis capítulo 17, versículo 12, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações. Então não importava se tinham fé, não importava se os pais tinham fé, se eram de Israel, deviam ser circuncidados por causa da sua identidade. Por fim, ou melhor dito, em penúltimo lugar, a circuncisão era praticada em adultos incrédulos e que não eram parte da aliança. Também em Gênesis capítulo 17, 12 e 13, notem esta parte do texto, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Versículo 13, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Então o que está a acontecer aqui? Vocês lembram-se que em Gênesis capítulo 14, Abraão ouve de uns reis que vieram lutar contra o rei de Sodoma e outros reis à volta da sua cidade. E estes reis de Sodoma perderam a guerra e tanto a sua cidade, estes familiares de Abraão, Ló, a sua esposa, as suas filhas, os genros, todos foram levados cativos por estes reis que venceram a guerra. Então Abraão vai, e diz o texto que ele vai com 318 homens que nasceram na sua casa. Então, provavelmente, estes homens que nasceram na sua casa, eles são circuncidados, mas nós não sabemos se eles tinham fé, se não tinham fé. Não sabemos se eles realmente criam em Jeová como Abraão. Sabemos que Abraão pregava, sabemos que Abraão falava de Jeová, mas nós não sabemos se estes homens se tinham convertido ou não, se estavam associados ou não. O que importa é que estavam dentro da casa, tinham que ser circuncidados. Já falámos acerca também de Ismael, de como ele foi circuncidado, mas ainda assim a promessa é para Isaac e não para Ismael. Então logo, não importa se eles tinham fé ou não. Não importa se eles estão ligados à aliança ou não. Se estavam dentro da casa de Abraão, deveriam ser circuncidados. Se estas igrejas acreditam que o batismo é a substituição da circuncisão e não praticam o batismo em adultos que não professem fé e não sejam parte da nova aliança, então é uma grande inconsistência com aquilo que Abraão fez. Por fim, a circuncisão era um sinal para as promessas nacionais. A circuncisão era uma marca, era um sinal para as promessas nacionais. Notem o versículo 8 do capítulo 12, ou melhor dito, do capítulo 17,
Tá bem? Diz assim: dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, como já observamos para Abraão, Deus expandiu as promessas, pai de numerosas nações, de reis, uma aliança eterna, possessão perpétua da terra para a sua descendência. E nesta última promessa da possessão da terra de forma perpétua, é onde está a ligação da circuncisão. Notem no capítulo 17, versículo 11: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Notem o versículo 9: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Isto depois de Deus dizer à tua descendência: eu vou dar esta terra por possessão perpétua. Quando nós chegamos ao batismo, quando foste batizado, ouviste alguma promessa? Foi-te prometido alguma coisa por Deus? Quem te batizou disse: porque eu vou batizar-te, então Deus vai fazer isto, isto e isto contigo. Ou sobre ti estão todas estas promessas. Não. Não te foi prometido outra coisa senão vais sofrer por ser cristão. A terra que vives agora provavelmente vais ter que fugir por ser cristão. Ou seja, não temos nenhuma promessa no batismo. Não há ligação. Se houvesse continuidade, logo, quando nós somos batizados, estas promessas deveriam estar também sobre nós. Irmãos, realmente a única ligação que existe entre a circuncisão e o batismo reside simplesmente neste facto. Ambas descrevem ou são formas de entrada na comunidade da aliança. Na circuncisão, a aliança abrâmica. No batismo, oficialmente nós estamos a dizer: eu sou parte do povo da nova aliança. É simplesmente isto. Esta é a única ligação. Tal como a circuncisão era obrigatória para todo israelita, e isto é muito importante como aplicação para nós nesta manhã, todo aquele que diz: eu creio no Senhor Jesus, eu estou arrependido do meu pecado, eu creio que eu tenho ofendido a Deus, e eu creio que eu preciso do perdão de Deus, e que Jesus e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, a sua morte, o seu sepultamento, é a forma como eu posso ter esse perdão dos meus pecados, e a sua ressurreição é como eu posso ser justificado e ter vida eterna. Então, se eu creio nisso, segundo as Escrituras, eu tenho que ser batizado. Eu devo ser batizado. No Novo Testamento nós temos muitas histórias que ilustram isto. Deixem-me concluir com esta. Em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, ele entra na região de Éfeso. E diz o texto que ele encontra, eu talvez vou ler para os irmãos, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, diz o texto. E quem lê rapidamente pensa: são convertidos a Cristo. Mas não. Estes são discípulos do Antigo Testamento. Porque Atos é uma transição entre aquilo que era o Antigo Testamento e agora a época da Igreja, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então estamos a ver muitas destas pessoas que só ouviram a palavra de Deus do Antigo Testamento e não sabem que Jesus morreu na cruz do Calvário, não sabem ainda as boas novas. Eles são crentes do Antigo Testamento, mas eles precisam do Evangelho para continuar a ser povo de Deus. E diz assim o texto. Paulo perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Muito importante, porque há por aí algumas igrejas que não relacionam receber o Espírito, ou aquilo que nós chamamos o batismo do Espírito Santo, com a conversão. Mas notem, Paulo é muito claro: quando vos convertestes, recebestes o Espírito Santo, que é o momento em que isso deve acontecer. E não têm a resposta ao que responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. João Batista. Lembram-se de João? No Rio Jordão, a dizer: raça de víboras, arrependam-se e venham aqui às águas. E é isto que eles estavam a fazer. Eles fizeram isto. E era a única coisa que eles sabiam. Talvez eram discípulos de João.
discípulos do Antigo Testamento. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Logo diz o texto, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E este era o sinal que eles tinham o Espírito. Entanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Nós não batizamos bebés, porque o batismo não é substituição da circuncisão. Não batizamos bebés por causa da fé dos pais, já que tal ensino não pode ser encontrado nas Escrituras. No entanto, batizamos todo aquele ou toda aquela que tem nascido de novo, que tem professado que crê no Senhor Jesus. E se tu és tal pessoa, tu deves ser batizado. É uma ordem. É algo que Deus demanda de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Há uns anos atrás, um homem visitou a nossa igreja e ele explicou-me rapidamente que ele tinha ouvido o Evangelho e que ele acreditava em Jesus. E eu perguntei-lhe então qual era a igreja que estavas a frequentar. Eu tenho ido a algumas igrejas, não me identifico às vezes e tal. E pronto, queria ver a vossa igreja. E eu perguntei-lhe, mas tu foste a alguma igreja, foste batizado? Isso do batismo. Quando eu quiser, eu batismo a mim mesmo. Incrível. E eu assim, como assim batizas-te a ti mesmo? Sim, eu acho que não é tão preciso, não é uma coisa, é algo voluntário. Não é voluntário. É uma ordem de Deus. Não entendo porque é que alguém que diz seguir o Senhor Jesus não se quer identificar com Ele publicamente. Não quer dizer ao mundo, eu sou um seguidor de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Dizê-lo publicamente. Qual é o problema? Ou temos vergonha daquele que morreu por nós? Temos vergonha de dizer que estamos a morrer com Ele e que estamos a ressuscitar com Ele. Qual é o problema? Então, se estás aqui nesta sala e tens dito, eu creio no Senhor Jesus, este é o teu próximo passo. Ser batizado. Como um sinal de que tu pertences à nova aliança. O batismo não é o sinal da nova aliança, mas é publicamente dizer que tu tens o sinal da nova aliança, que é o Espírito Santo na tua vida. E isso deve acontecer rapidamente. 3 lições da circuncisão. Espero que tenha ficado claro, apesar de ser técnico, às vezes difícil, de que nós não estamos a circuncidar ou a batizar bebés, mas nós batizamos todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos esta manhã, te agradecemos a tua verdade, te agradecemos porque temos clareza desde o teu texto daquilo que nós, povo da nova aliança, devemos fazer. E eu te rogo que possas convencer aqueles que estão no nosso meio, que têm dito, eu sou um seguidor do Senhor Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, que tu convenças esta pessoa que ela precisa de dizer isto publicamente, que ela precisa de identificar-se com Cristo, que ela precisa de simbolizar isto descendo às águas do batismo, para sair destas águas em novidade de vida. Senhor, que possamos ser um povo obediente às tuas ordens, às tuas demandas, assim como Abraão foi. E oro, Senhor, para que todo aquele que já é do povo de Deus, que já foi batizado e que tem o seu coração circuncidado, Senhor, eu oro para que todos nós possamos andar contigo e andar em justiça e em integridade. Que tu nos possas encontrar assim, Senhor, sem hipocrisia, sem fermento, sem fingimento, mas em verdade, diante de ti e diante dos homens. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.